Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje trazendo notícias sobre o fundo imobiliário CYCR11, que é um fundo aí de papel da Cirela e que ele tem entregado um excelente retorno para os seus cotistas e também faz parte daquele grupo de fundos que tem conseguido bater o IPCA 6, né? Porque o que está acontecendo? Muitos investidores estavam vendendo fundos imobiliários para muitas vezes investir lá na renda fixa, né? O que você, quando compra renda fixa, né, principalmente no caso dos tesouros indexado ao IPCA, você tem que aprender a fazer a técnica de marcação a mercado, porque um tesouro IPCA 2035 e 2045, infelizmente, muitas vezes não lhe contam, né, os investidores e os produtores de conteúdo, mas dificilmente você vai levar esse título até o final, né? Porque 2035 e 2045 é muito tempo, né? Então você tem que levar em consideração que muitas coisas vão acontecer na sua vida. Então não adianta você comprar um título desse achando que você vai levar até o fim. Você não vai levar ele até o fim. A chance de você levar ele até o fim é muito pequena. Então não adianta você comprar títulos indexados à inflação, né? 2035, 2045, porque você não vai levá-lo até o final, certo? Cuidado com essas coisas que andam contando aí na internet, porque no intervalo de 20 anos você pode ter problema de saúde, dificuldades, crises financeiras. O Brasil é um país extremamente instável politicamente, economicamente, então compre tesouros indexados ao IPCA se você souber fazer marcação a mercado. Se não sabe, não entre nessa, porque você vai se dar mal. Então tem muita gente produzindo conteúdo aí, estimulando você a comprar tesouro IPCA 2035, 2045, como se você fosse levar até o final. Não entre nisso. É uma burrice maior que você faz. Você só deve comprar esse tipo de título, embora esteja pagando muito, se você souber fazer marcação a mercado, certo? Então, passando aqui para os fundos imobiliários, né? No caso do CYCR11, ele entregou aí no último mês um dividendo de 11 centavos. Ao longo de 12 meses, o dividendo dele está 14,54% lisento de imposto. Quando você compra esses títulos indexados ao IPCA, você perde na marcação a mercado, se não souber fazer. Ainda tem um imposto que o governo cobra em cima. Então, para você ver o rombo que você pode ficar no final das contas quando você for resgatar esse título. Muito cuidado. O dividendo aí, né, ou seja, por cota é de aproximadamente R$ 1,10, né? A distribuição anualizada é 14,62, tem mais de 105,12 do percentual alocado. No seu portfólio tem 19 CRIs, ou seja, 19 aí dívidas que ele acabou comprando, né, que são os CRIs, né, que são os créditos recebíveis agrícola, tem 3 fundos imobiliários e tem uma Corinc. E ele tem aí 16 mil cotistas, né? Porque como ele tem um valor patrimonial ainda que está se desenvolvendo na casa de 157 milhões, este fundo imobiliário aqui, como ele tem um valor de mercado de 154 milhões, eu já preciso dizer logo para você, esse não é um fundo imobiliário para quem está começando. Esse é um fundo imobiliário para quem já está posicionado, quem já tem uma carteira e quer bater aí o Tesouro IPCA e não quer crescer os olhos nesse momento e continuar com os fundos imobiliários. Para você que está começando, você vai buscar fundos de papéis que tem um patrimônio acima de 1 bilhão e tem uma negociação acima de 1 milhão, certo? Aqui não é para você que está começando, você que é iniciante.
é para quem já tem uma carteira de fundos imobiliários. Por quê? Para quem está começando, o ideal é segurança. Depois é que você vai diversificando e tentando buscar um maior retorno. Se nós olharmos o ponto de vista de rendimentos desses CRI foram bem grandes, né? Acabou subindo de 1,85 milhões para 2,1 milhões, ou seja, a carteira dele de CRI vem aumentando. Evidentemente que as despesas elas também acabam subindo, mas o ganho de capital aqui foi muito bom. Saiu de 9,4 ali, né, para casa de 30, né? Ou seja, uma subida muito grande de ganho de capital, né? Ou seja, um resultado muito bom, um resultado excelente. E os dividendos sofreu uma pequena queda, né, porque alguns fundos de papéis que estão presentes na carteira deste fundo imobiliário acabou sendo afetado, mas ele recebeu aí 68.184 reais aí de dividendo isento de imposto de renda, o que permitiu mais uma vez o fundo distribuir, né, um dividendo bem semelhante ao mês anterior, na casa aí de 11 centavos, ou seja, ele vem mantendo aí um excelente retorno para os seus investidores. Se nós olharmos a composição ali do dos resultados e distribuição por cota nos últimos meses, né, vem performando muito bem, né, ou seja, vem ali na média, né, ou seja, a gente não está tendo grande desconto, né, a não ser essas despesas que subiram um pouco, ou seja, no mês passado comeu 11 centavos e nesse mês acabou comendo 13 centavos, né? Interessante o fundo acabar reduzindo isso. Se nós olharmos, compararmos a carteira do fundo imobiliário com o CDI, ele rendeu 1,1 no último mês, contra o CDI que foi 0,61, ou seja, quase a metade, e o IFIX foi negativo, né? Se nós olharmos o retorno acumulado, a gente vai perceber que a carteira do fundo vem rendendo aí 42,92, batendo o IMA B11, né, que é uma cesta de títulos indexado ao IPCA, que rendeu 37,38, logo um fundo que bate o IPCA, né, o IMA B5, ele bateu o CDI, bateu o IFIX acumulado e também bateu a inflação, ou seja, não somente bateu a inflação, mas bateu inflação mais taxa, porque IMA B11 são títulos de tesouro indexado ao IPCA mais uma taxa, e ele conseguiu bater. Então, isso é o que torna esse fundo muito bom para você que não quer aí surfar nessa onda de títulos públicos indexados ao IPCA e 6 e permanecer em fundos imobiliários, porque tem muito bons fundos imobiliários que conseguem bater tranquilamente aí esse IPCA e 6. E por que esse fundo ele consegue fazer isso? Basta você ver a taxa, né? Todo mundo empolgado aí com IPCA mais 6, mas olha a carteira de CRI deste fundo que está em dia. IPCA 10,90, IPCA 9,75, IPCA 12, Fundo DI 3,5, IPCA 8, IPCA 12, IPCA 10. Importante. Neste fundo imobiliário, eu não preciso aprender marcação ao mercado. E, além disso, os dividendos são isentos de imposto de renda. O que é que você vai fazer comprando tesouro indexado a IPCA e 6? Se você pode comprar um fundo imobiliário onde ele tem uma taxa de IPCA 10,9, IPCA 9,75, IPCA 12 isento de imposto de renda. Às vezes eu não entendo essas loucuras que vocês fazem, né? Ou seja, tem fundos imobiliários que conseguem dar esse retorno e às vezes você vai se arriscar porque está na moda. Já os fundos imobiliários, ele tem na sua carteira 3 fundos imobiliários, o VG11, que é um fundo indexado principalmente ao CDI. Nós temos XPCI, que é um fundo indexado majoritariamente ao IPCA, e o CPTS, que também é um fundo indexado ao IPCA, ou seja, 3 fundos imobiliários muito bom.
um dos melhores da Valora, um dos melhores da XP e um dos melhores da Capitânia. Se nós olharmos por ativo, né, a maior parte da sua carteira é CRI. Tem pequenas exposições a outros ativos, mas o mais importante são os CRI. Se nós olharmos do ponto de vista de indexador, é majoritariamente indexado ao IPCA, e um IPCA bem agressivo de 9,91 e o CDI dele muito agressivo, 3,35. Como a expectativa é no final do ano essa Selic ficar entre 9 e 10, ele é um fundo que já começou a se valorizar, que eu vou mostrar já para vocês. A maior parte dos seus CRIs são na região sudeste, que é a região de maior poder aquisitivo e tem maior grau de investimento. A carteira dele é muito bem dividida, né? Muito interessante. 34,5% para residencial, 37% diversificado pelo mercado e 28,5% para o comercial, certo? Ou seja, está bem diversificado. A pizza, como a gente pode chamar, está bem dividida. Vamos ver como é que o mercado está vendo este fundo imobiliário. Então, ele, nesta segunda-feira, está na casa de R$ 9,67. Está muito distante da sua cotação mínima, e isso já era esperado, porque ele tem um tesouro, ele tem um IPCA bem agressivo, na casa de 8%, e um CDI 3, né? E como a Selic, a expectativa é que não caia mais, a tendência é ele pular e se aproximar da sua cotação máxima. Evidentemente, se ele se valoriza muito rápido, o dividendo proporcional ele cai, né? Foi aqui para 12,76, mas quem já está posicionado há mais tempo, ele é bem maior. E só para mostrar para vocês que no cenário que nós estamos, ele é muito bom, que nos 12 meses, os últimos 12 meses, ele teve uma valorização de 10,77, só que 20% dessa valorização, ou seja, 2,11, aconteceu no último mês. Por quê? Porque existe expectativa da inflação começa a subir, né? E a Selic ela já não caia tanto, porque justamente a inflação está com expectativa de disparar. Se nós olharmos do ponto de vista de valor patrimonial por conta, é R$ 9,68, já está passando um pouco do seu preço justo, mas ainda dá para você entrar. Ele tem 1,8 milhões em caixa, o que é muito alto, porque você tem que se lembrar que o fundo ele tem 154 milhões, é o PL dele, ele tem 16 mil cotistas, ou seja, é um fundo que está começando agora, está crescendo agora. Por isso que eu estou chamando a sua atenção que não é para investidor iniciante, para quem já está posicionado. Como a gente pode observar, ele começou o ano já pagando mais do que no ano passado, e no mês de março e no mês de abril ele já pagou mais, ou seja, ele vem performando muito bem e a expectativa é que no final de 2024 ele pague muito mais do que 2023, certo? Então, para você aí que estava pensando em pegar o seu dinheiro e dar para o governo, porque quando você compra Tesouro, IPCA indexado à inflação, você está financiando o governo, ou seja, você está comprando títulos da dívida pública. Além de estar financiando o governo, você tem que aprender a fazer marcação a mercado ou você vai se dar muito mal. E além disso, quando você resgatar, você vai ter que pagar um imposto para o governo. Aqui você está investindo no setor imobiliário, ou seja, no segmento privado, ou seja, desenvolvendo o país. Seus rendimentos são isentos de imposto de renda, ou seja, o governo não vai dar uma dentada nos seus rendimentos, né? E além disso, você pode vender a qualquer momento sem precisar saber técnicas de marcação a mercado, ou seja, ficar esperando o momento certo de vender. Aqui não. Quando você não quiser mais, você vende, né? Você vende aí as suas cotas e você vai lá e compra outro fundo imobiliário, certo? Então, antes de terminar o nosso vídeo, peço para você que ainda não é seguidor do nosso canal, vai lá e segue aí o nosso canal, comenta, curte, compartilha. Um abração para todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.